Então vamos lá, gente. Para quem não conhece, a Ju, para os íntimos, é a Juliana Amaral. Ela é psicóloga, ela tem mestrado em educação, ela é especialista em gestão de equipes, ela tem um monte de formação na área de terapia cognitivo-comportamental, né? Em terapia dos esquemas, enfim, por aí vai. O que é principalmente também importante a gente saber aqui? Ela atua na clínica como terapeuta cognitivo comportamental há mais de 12 anos e ela tem um foco específico exatamente na gestão emocional de pessoas que estão estudando, se preparando para concursos, né? Com expertise em preparação para provas orais de concursos. E a gente sabe o quanto essa galera, né, Ju, é pura emoção. Imagina, você decide parar a sua vida para estudar para aquele concurso. Concurso é aquela coisa que você, né, mais deseja. E aí é nessa perspectiva que a Ju entra, mas não somente para o concurso, né, Ju? Para o trabalho, tudo isso que você traz aqui para o trabalho também, né? Pro pós-posse, né? Porque a pessoa era um estudante e no outro dia ela é juiz, não no outro dia, né? Mas depois da jornada de aprovação, ela é juiz, ela é promotor, ela é defensor e a sociedade espera dela uma postura forte, firme e muitas vezes ela precisa trabalhar e desenvolver o lado de liderança dela, porque ela vai fazer a gestão de outros seres humanos. Então eu acho que isso aí casa muito bem com quem é um líder de empresa também e quem está no exercício profissional no mercado, que precisa ter uma alta gestão, alta liderança, porque para a gente liderar alguém, a gente precisa primeiro saber se liderar, né, Pá? Exatamente, exatamente. E assim, independente de você ter estudado ou não para concurso, todas essas estratégias são de autorregulação emocional, considerando esse ambiente de trabalho. Então, assim, gente, o pessoal que está aqui ouvindo a gente agora no ao vivo ou depois futuramente no YouTube, cara, isso é para você. Se você é profissional, se você ocupa um cargo de liderança ou não, tudo que a gente vai trabalhar aqui vai ser um conteúdo extremamente prático e aplicável para a nossa vivência no trabalho, tá? E é claro, a informação mais importante do currículo da Ju é que ela é esposa do Eric e mãe de duas princesas chamadas Júlia e Letícia. Gente, quem Informação tiver... pessoal, né, da vida, isso aí. Exatamente, porque a gente também é gente, né? Isso, exatamente. Então vamos lá, Ju. Vamos já começar com pergunta. E quem também tiver pergunta, pode ir mandando aqui também, tá? Ao vivo aí no chat, pode ir mandando pergunta que eu vou procurar ler todas. Então vamos lá, Ju. É possível, de verdade, a gente conseguir gerenciar a emoção no ambiente de trabalho? Isso é possível? Ou é um mito? É inatingível? Fala aí pra gente. A minha resposta de cara já é sim. É totalmente possível a gente gerenciar nossas emoções no ambiente de pressão, no ambiente de trabalho. Eu costumo dizer assim, ó, só não tem problema no trabalho quem não trabalha. Porque se você trabalha, você vai ter problemas e dificuldades, porque o nome disso é vida. E aí, às vezes a gente tem a sensação de que nós não conseguimos lidar com determinado problema antes mesmo que o problema acontece. E isso é um pensamento disfuncional, que é catastrofização, em que a gente exagera o problema e subestima a nossa capacidade de lidar com ele. Então, quem é gente grande tem problema de gente grande. Então, se eu sou um grande gestor, se eu sou um líder, automaticamente as dificuldades e demandas que virão para mim serão maiores. Mas isso faz parte do ônus e do bônus, porque o sofrimento, de alguma forma, as dificuldades faz com que a gente cresça, com que vá criando as nossas couraças emocionais. E de uma outra vez que tiver esse problema, a gente já está até mais preparado. Então, o que é que a gente não pode mudar? O que é que não tem como a gente controlar? Os problemas que acontecem, muitas vezes não tem como controlar, e as situações externas. O que acontece na vida, no dia a dia. Mas eu tenho como me regular e regular minha impulsividade, minha gestão da forma como eu lido com alguém, como eu falo com o outro, diante de uma situação de pressão. E aí eu sempre falo assim também, opa, ninguém é um robô. A gente vai se preparar aqui, a gente vai tentar traçar estratégias pra gente, e isso faz parte do autoconhecimento. O que é que me dá mais gatilho emocional, o que me deixa mais irritado? A gente vai trabalhar essas estratégias, mas pode ser que algum dia a gente não consiga aplicar.
Mas a ideia é que a maior parte do tempo a gente consiga aplicar, de forma que essas estratégias se tornem automatizadas, de que eu não precise mais pensar racionalmente com dificuldade para essa estratégia chegar, que ela já faça parte do meu repertório de vida. Então a ideia é essa, é a gente ir treinando, treinando, treinando até tornar uma habilidade. Ninguém começa Exatamente. isso. E isso, Ju, isso tem muito a ver com o que eu trago muito a base da neurociência, né, em tudo que eu trago, em tudo que eu trabalho, enfim. Isso que você está me dizendo, enquanto alguém que estuda neurociência, eu escuto. A gente precisa, nosso cérebro precisa de repetição para Sim. formar aquele caminho neural e aí sim isso se tornar muito mais fluido, porque o cérebro ele quer poupar energia. Então, para Uhum. formar esse caminho neural, isso gasta energia, isso é tudo que o cérebro não quer. Só que Isso. quando você rompe isso e aí esse circuito neural se fecha, aí é só alegria, né? Exatamente, porque a gente está fazendo ali um espelho, às vezes, uma repetição de comportamento e não está nem percebendo. E não adianta a gente ter um caderno cheio de estratégias se a gente não aplicar. Não adianta ter um plano se a gente não aplicar o plano. Então a ideia é essa, né? Que a gente vá fazendo essa modulação dos nossos neurônios a ponto de que aquele plano ele siga na vida. E aí eu digo assim também, ninguém começa por onde os outros terminam. Quando a gente começa a cozinhar, a gente não é o melhor cozinheiro. Quando a gente começa a dirigir, a gente não é um piloto Fórmula 1. Quando a gente começa a liderar, a gente não vai ser um líder igual àquele que a gente viu ser líder e a gente admira. É assim como quando a gente começa a traçar nossas estratégias de regulação emocional, a gente está caminhando. Então, vai ter uma hora que a gente vai adaptar as estratégias para aquilo que nos serve, para aquilo que cabe na cultura da minha empresa, para aquilo que cabe para a minha equipe. Mas a gente vai adaptando, a gente vai sentindo. Não é isso? Perfeito, perfeito. Então, gente, a gente já viu que é possível, então, gerenciar nossas emoções no meio do trabalho. Graças a Deus, né? Pronto. E graças à neuroplasticidade. Isso. Aqui tem um comentário bacana da Maria, que está falando da gestão das emoções, né? Ela falou gerenciar emoções e ter inteligência emocional. Sem dúvida, uma coisa puxa a outra, estão correlacionadas. Então, se a gente consegue desenvolver essa habilidade na gestão das emoções, sim, com certeza isso é uma ótima porta de entrada para a inteligência emocional. E aí a Roberta, que também é minha amiga, também é psicóloga, ela escreveu aqui, é um processo, com certeza. Como todo processo requer de nós treino e tempo, exatamente. É o que nosso cérebro precisa para desenvolver essa habilidade, né? Então vamos lá, Ju, que todo mundo aqui está esperando. Que técnica, eu sei que tem várias, mas aqui, que técnicas você pode ensinar para a gente para que um líder, um profissional possa aplicar, por exemplo, em algumas situações do trabalho. Por exemplo, uma coisa que é comum, vai ter uma reunião, uma apresentação muito importante. Então, é normal esse profissional, esse líder ficar um tanto ansioso, preocupado. Aí podem surgir esses pensamentos intrusivos. Então, Uhum. vamos pegar algumas situações típicas do trabalho. A primeira situação é, antes de uma reunião muito importante, que técnicas você ensinaria aí para esse profissional, para esse líder, para ajudar? Certo. Adorei esse exemplo, porque é um exemplo comum do dia a dia de quem trabalha em empresa. E às vezes as reuniões elas vêm de surpresa, então tem a ansiedade de impacto aí. E a gente precisa já ter as nossas ferramentas. Quando a gente fala de apresentação oral, a gente tem três tipos, três formas de se apresentar a ansiedade. A ansiedade antecipatória, que é aquela que a coisa nem aconteceu ainda e você já está lá ansioso, pensando no que vai acontecer. A gente tem Quem ansiedade, nunca? a gente tem ansiedade de momento, que é a hora que a gente entra no palco, a hora que a gente começa. E a gente tem ansiedade ruminatória pós-evento, que é aquela que eu não tenho mais o que fazer na situação, eu já entreguei tudo que eu tenho e eu fico pensando, eu deveria ter feito diferente, eu deveria. E isso impacta até no restante do projeto, no restante do trabalho. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é aceitação radical. Isso serve para essa técnica e para várias outras. O que é aceitação radical? A gente fica muito preso no que eu deveria fazer, em como as coisas deveriam ser. Então a gente usa isso, a ditadura do deveria. E não se prende, não se fixa no que é. Aceitar não é ficar inerte. No senso comum, o conceito de aceitação parece que você não vai fazer nada.
na aceitação radical, no processo de aceitação de verdade, você vai fazer alguma coisa, porque você precisa ter disposição. Mas você vai fazer diante do que você tem, com o conteúdo que você tem, com o tempo que você tem. Então, aceitar significa entender que tem coisa que é posto, que é dito, e eu vou trabalhar em cima disso, em vez de desgastar o meu emocional, tentando pensar em seria melhor se fosse de tal forma. Então, quando eu vou me preparar para uma reunião, quando eu vou me preparar para um projeto, eu preciso cuidar dos meus pensamentos para a gente não ficar na ditadura do deveria. A gente vai se ater ao que é, ao fato. E a gente vai se preparar para a apresentação, escrevendo, fazendo pontos, anotando. Além disso, a gente vai fazer uma ativação comportamental. Essa parte, ela não é só cognição, ela é comportamento. Algumas estratégias, pá, elas não têm uma mudança significativa no nosso pensamento, mas elas são ações que a gente faz. E tem coisa que é de fora para dentro. Tem um ditado popular que é: uma mentira contada 1000 vezes termina sendo uma verdade. E aí eu vou trazer uma estudiosa da psicologia social, que é Amy Cuddy, que ela estudou o comportamento dos seres humanos, dos animais, em situação de guerra, em situação de luta. E ela percebeu que mesmo animais pequenos, quando eles vão lutar, eles fazem uma pose de poder, eles fazem uma pose de segurança. Por quê? Porque isso tem interferência hormonal. A gente eleva o nível de testosterona e baixa o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, uma técnica para imediatamente antes é fazer a power pose, que é pose do poder. Então, você vai ficar 2 minutos como um super-homem, como uma super-mulher no banheiro. Na verdade, nem precisa ser 2 minutos, 1 minutinho. Vai lá, se olha no espelho. Associado a esse, eu gosto de autoafirmação positiva, porque dá uma ativação cerebral também. Então, eu sou capaz, eu consigo, eu já trabalhei em outros projetos. Para o bem antes, essa dica eu vou dar para essa situação e vai servir para outras. É ter no seu celular um card salvo com uma lista de méritos, de conquistas, que é tudo que eu já realizei no passado e que eu enfrentei. Porque olhando para trás, a nossa tendência é achar que aquelas realizações foram fáceis e, portanto, não importa. Que o que importa mesmo é o que eu não conquistei ainda. Mas se eu anoto: consegui economizar tanto para minha empresa, consegui vender tal coisa, tive um faturamento de tal coisa, minha equipe prosperou de tal maneira. Se eu tenho esses méritos, essas conquistas anotados antes de uma apresentação, se eu estou lá com meu pensamento disfuncional ativado, eu abro meu card e eu lembro: olha quantas coisas eu já conquistei. Então, eu sou capaz de conquistar isso também. Não, perfeito. Quando você me traz isso, o que é que eu entendo, né? O que é que eu escuto? Nesse momento de grande ansiedade, antes de qualquer evento que seja no trabalho, minha amígdala tá super ativada e tá Ativadíssimo. O trabalhando. córtex não está nem conseguindo funcionar, né? Exatamente, exatamente. O cérebro é econômico, então ele tira de outras áreas e concentra aqui. Como é que eu consigo, não é desativar a amígdala, isso não existe, mas como é que eu consigo ativar acordar um pouquinho esse meu córtex pré-frontal? Uma das formas é exatamente essa. Eu leio uma lista, né? Chamada e eu cartão vejo de que enfrentamento. exatamente. E eu vejo que, tipo, é real, aquilo já aconteceu, é um fato. E aí eu lembro daquilo, raciocino e concluo. Logo, eu tenho competências importantes para isso. Perfeito. Isso mesmo, pá, perfeito. E aí, pessoal, o grande nome dessa técnica, ela se chama cartão de enfrentamento. Legal. Por quê? Porque eu vou usar para enfrentar situações. Um subtópico do meu cartão de enfrentamento é a lista de méritos. Mas o cartão de enfrentamento, ele vai ser recheado com coisas que fazem com que eu me sinta mais seguro. Para mim, Juliana, vai ter algumas coisas que eu vou colocar, pá, pode ter outras coisas que vai colocar. Mas a lista de méritos, sempre que eu uso ela contempla muito isso. De dar um reforçador, dar uma ativação cerebral ali da gente tá lembrando. E qual é o risco que o cartão de enfrentamento tem? Porque toda técnica tem um risco. O risco é aquela que eu falei, que as realizações foram fáceis e, portanto, não importa. Então, eu gosto de uma metáfora que é assim:
Tinha uma velha senhora que levou o netinho à praia e aí uma onda gigantesca arrebentou na areia, no mar e levou o netinho dela de 2 anos embora. Desesperada, no momento de pico de pressão, essa mulher olhou para os céus, rogou socorro divino e falou: por favor, Deus, me devolva meu neto. A minha filha é uma pessoa muito boa. Como é que eu vou explicar para o meu genro que eu perdi o meu único neto? Então, maravilha das maravilhas. Outra onda arrebentou no mar e jogou o menininho para fora. E aí ele saiu do mar agoniado, tentando recuperar o fôlego depois daquela viagem subaquática. A velha senhora ergueu os olhos, olhou para o céu e falou: obrigada, Senhor. Mas onde está o chapeuzinho da roupa dele? Sim, foi um verdadeiro milagre, mas não milagroso o suficiente. No vício do sim mais, a gente até considera os aspectos positivos, mas logo imediatamente ou depois de uma breve pausa, a gente aplica uma negativa que anula qualquer grau de satisfação e reconhecimento pelo que foi feito. Então funciona assim, quer você diga para o outro, para alguém da sua equipe, quer você diga para você mesmo como líder, sim, foi bom, mas faltou tal coisa. Então qual é o risco do cartão de enfrentamento que não é bem trabalhado, que não é dito cuidado para não procurar o chapeuzinho? Eu olho para o meu mérito e eu falo: ah, mas agora é diferente. Ah, mas essa situação é nova. Ah, mas aquilo foi fácil. Então, gente, é importantíssimo que a gente reconheça que o nosso cérebro ele trabalha para a gente não tolerar nenhum tipo de erro, não tolerar nenhum tipo de frustração. Principalmente quem é perfeccionista, quer tudo do jeito dele, do jeito que ele pensou. Então, a gente precisa ficar atento ao todo, ao menino e não ao chapeuzinho. E aí, sim, eu consigo perceber que minha lista de méritos tem valor. Porque senão, vai só escrever ali num card e não vai adiantar nada. Então, antes da sua preparação para uma reunião, lê sua lista de méritos, mas trabalhe a lista de méritos antes. E aí, pá, qualquer uma das estratégias que eu dei aqui, ela não vai ser trabalhada na hora do desespero, né? Porque o nosso cérebro estado de alerta, ele é diferente do nosso estado de consciência. Com certeza. Não é? Então, a gente vai precisar trabalhar. Aí eu digo assim, ó, às vezes eu trabalho aqui no consultório uma sessão, só o cartão de enfrentamento. Por quê? Porque as pessoas, só a lista de méritos, porque as pessoas, elas querem estar sempre colocando uma negativa que anula o aspecto positivo. Ainda mais se a pessoa tiver um perfil poliqueixoso, se for uma pessoa que é pessimista, se for uma pessoa que se muito chama autocrítica, de muito autocrítica, se chama de cautelosa, mas na verdade está sendo uma autocrítica excessiva, né? Que legal. Ó, a Maria até colocou aqui ótima analogia. Achei maravilhoso também. Ju, vamos sair um pouquinho do roteiro, mas tá me ocorrendo aqui que é tão importante a gente conversar sobre esses pensamentos intrusivos, né? Você, como muito fera, muito especialista nisso, você pode apresentar talvez os mais comuns, os pensamentos intrusivos mais comuns e como lidar o antídoto, né? Sim, o antídoto, isso mesmo. Isso. Posso, com certeza. Bem, eu vou dizer os que mais aparecem aqui no consultório. Mas Aaron Beck, deixa eu só explicar para o pessoal. Aaron Beck está para a terapia cognitivo-comportamental, como Freud está para a psicanálise, no sentido de que ele é um teórico que estudou muito, que criou um repertório, mas na TCC a gente tem atividades muito práticas. A gente tem atividades que são muito... Então, ele pragmatizou, através de pesquisas, que as pessoas que pensavam esse nome, ele catalogou dessa forma, ele catalogou com esse nome de pensamento. Porque existe o fato e existe a interpretação. O que acomete a pessoa não é necessariamente o fato, mas é o que ela pensa sobre aquele fato. Exatamente. Sabe o que eu penso? Assim, uma coisa que a psicoterapia me ajudou muito. Veja, uma coisa óbvia. Mas uma coisa é ser óbvio hoje, outra coisa é na prática, né? Uma coisa que a psicoterapia me ajudou muito você não é o seu pensamento. E, em segundo lugar, o seu pensamento não é necessariamente a realidade. Justamente, então, vamos lá, Ju, como é que a gente lida? Aí uma coisa muito boa, assim, dessa tua fala aqui, não é a realidade, mas o pensamento positivo, ele também não é a realidade necessariamente, porque às vezes a gente quer trocar um pensamento negativo por um positivo.
E às vezes isso cai na armadilha do pensamento mágico, que é eu enfeitei tanto a situação, eu elaborei tanto ali, nada contra o pensamento positivo, tá? Mas eu tô falando que se eu mergulho só numa possibilidade de pensamento mágico, do positivismo, no sentido de que nada pode sair do roteiro, se alguma coisa sair daquilo que eu pensei, eu me sinto vulnerável demais para lidar com aquilo. E quando a gente troca um pensamento negativo ou intrusivo ou excessivamente positivo por um pensamento realisticamente verdadeiro, a gente tem consciência de que a incerteza é neutra. Uma situação incerta, uma situação nova, ela pode ser positiva, neutra ou negativa. Então, eu tenho 33,3% de chance da coisa ser maravilhosa, eu tenho 33,3% da coisa ser ok, e eu tenho 33,3% da coisa ser ruim. Então, eu tenho 66,6 advogando a meu favor. Mas na hora que Ah, eu estou. excelente essa percepção. Não é isso aqui também entra, tá, gente, nas estratégias que eu listei para falar para vocês, porque eu preciso fazer este gráfico mental. Eu preciso lembrar que fato é diferente de interpretação e que eu vou usar a probabilidade e não as possibilidades para fazer previsão. Aí eu posso sair ali na rua, colocar o pé na hora do almoço e ser atropelada. Posso, é possível, mas não é provável. Por que não é provável? Porque eu sou uma adulta de 38 anos, porque eu aprendi a olhar para os dois lados quando eu atravesso e porque eu já sei o ambiente daqui do consultório, o fluxo de carros que passa, se é uma via de mão dupla, se é uma via de mão única. Então, a probabilidade precisa ser usada e não as possibilidades. Só que quem é muito ansioso ou quem não se permite sentir, porque aí tem a questão da aversão, do perfeccionismo emocional, a pessoa só pode estar feliz todo o tempo. Então, se ela não se permite sentir, ela não se prepara para a probabilidade. Ela vive na possibilidade, ela vive no pensamento mágico. Então, isso aí confunde muito, né, as nossas emoções. Perfeito. Aí, vamos lá. Você já trouxe um tipo de pensamento que é o pensamento mágico, É né? isso. Esse Que pensamento mágico parece ser legal, mas pode ser uma é armadilha. a armadilha, né? Que é o que as pessoas começaram a chamar de pensamento tóxico, positivamente tóxico. Teve uma época que isso era bem falado, né? Eu chamo de pensamento mágico, mas a gente pode falar aí de uma super generalização, de só ver as coisas de um viés. Agora, eu vou dizer aqui os principais pensamentos que Aaron Beck catalogou como sendo distorções cognitivas, ou seja, formas disfuncionais de pensar. O primeiro dele é catastrofização, que é uma catástrofe está próxima a acontecer, eu não tenho recursos para lidar com ela. Qual é o antídoto? Quais são as outras possibilidades ou probabilidades? O que é a probabilidade e quais são as outras possibilidades? Então, eu tenho de neutro isso que pode acontecer, de positivo e de negativo. Tá, é mais provável o negativo? Se é mais provável o negativo, eu já vou ter um plano, uma ação para resolver isso aqui. Mas eu não preciso catastrofizar. Eu não preciso transformar uma gota d'água em uma tempestade. Por exemplo, estou no trabalho e aí o meu chefão, eu também sou líder, mas eu sou líder, mas eu também tenho um chefe. Aí eu mando um relatório para o meu chefe e ele diz, o relatório tinha algumas informações erradas. Por favor, refaça. Aí vem a catastrofização. Eu sou péssima, eu sou uma péssima funcionária. Todo relatório. Eu vou ser demitida por causa disso. E aí, o que é que eu faço? Na catastrofização, esse pensamento não domine. Na catastrofização é sempre a pior. É sempre o pior, é vou ser demitido, vou dar um prejuízo para minha empresa, é sempre a catástrofe, é sempre sem considerar outras possibilidades. E aí, o que é que eu preciso considerar nesse caso concreto? Que eu não tô com um assessor de imprensa só para me elogiar. O meu chefe, ele é um líder, ele precisa me dizer os pontos de melhoria. Então, dificilmente eu vou entregar um trabalho em que não tenha nada para pontuar, nada para corrigir. Ainda que seja para corrigir, eu tenho prazo. E aí entra, por isso que eu tenho que ver quais são as possibilidades, o que é que mais pode acontecer. Eu tenho que me perguntar muito o que mais pode acontecer, além de ser demitido e ser uma falha gigante para a empresa. Uma frase que eu gosto muito de usar ela como coringa para catastrofização é: o que eu diria a um amigo muito querido se ele estivesse vivendo a mesma situação que eu?
Excelente. Porque a gente tende a ser muito compassivo, muito bondoso, muito generoso com o outro e não ser tanto com a gente. Mas tem gente, tem estilo de pessoas que são muito, muito, muito severas também com um amigo ou com um liderado. E aí eu preciso perguntar, o que é que eu diria a alguém que eu amo se ele estivesse passando por uma situação como a minha? E Então a gente além disso, eu gosto de fazer esse exercício na mentoria também, porque a gente estimula o outro a olhar em o problema, a perspectiva. situação meio que de cima, de fora, né? Isso é um exercício bem importante, da outra Perfeito. perspectiva. É olhar uma montanha da outra montanha. Por exemplo, aqui do consultório, da sua janela também vai acontecer. Se tiver um prédio bem meio perto, assim, você vai conseguir. Um prédio de pessoas de moradia, né? Você vai conseguir ver daí. Daqui eu consigo ver. A sala, o quarto, o banheiro, alguém se movimentando na cozinha. Eu vejo a casinha toda, parece uma miniatura. A pessoa que está dentro da casa, ela só vê o ambiente que ela está. Então, na hora que eu tenho um pensamento catastrófico, eu só vejo aquilo como única possibilidade. Então, sair dali, como a Pá falou, se colocar em perspectiva, se colocar como um observador da situação, faz com que eu consiga ampliar a minha visão, faz com que eu consiga ver os outros cômodos da casa, metaforicamente falando. Então, isso é muito importante. Aí tem outro que é muito comum, que chama leitura da mente. Leitura da mente é sempre que eu acho que eu sei o que a outra pessoa está pensando, sem ter provas suficientes disso. Muito bom, esse é maravilhoso. Não é? Ela pensa que eu sou um fracasso, ele pensa que sou preguiçoso, ela pensa que eu não tenho experiência. Só que se a gente tivesse recebido o dom de ler a mente, eu não sei se seria bom ou se seria ruim. Porque imagina, se a gente já tem problema com comunicação, com o que o outro fala ou não fala, imagina com o que o outro pensa. Como é que seria, né, pá? Seria um desespero. Então, o que é que eu preciso de antídoto para esse? Lembrar, eu não tenho como saber o que a outra pessoa diz sem que ela me diga. Então, ou vá em frente e pergunte, ou pare de fazer suposições. E aí, um pensamento que rebate muito aqui no consultório é: ah, Juliana, mas é porque isso já aconteceu uma vez e essa pessoa pensou isso. Eu sei que ela tá pensando isso, eu tenho Sim, eu certeza. conheço, eu vi pelo movimento do ombrinho, né? Tipo isso, assim. Ou então, ah, porque de outra vez ela respondeu isso. E aí, pá, o que que eu preciso? Aí vem o terceiro pensamento disfuncional, né? A terceira distorção cognitiva, que é a supergeneralização. Que é, porque uma coisa aconteceu uma vez, duas ou três, eu acho que ela vai acontecer sempre. Ah, eu sempre falho nisso. Ah, ele sempre. E aí, quando eu vou perguntar a pessoa, ela fala: não, não foi sempre, não. Foi uma vez. Ah, foram duas vezes. E aí, ó, o outro pensamento que tá pertinho, tudo ou nada. Pensamento dicotômico, pensamento 880, que é: eu vejo as coisas ou totalmente boas ou totalmente ruins, perfeitas ou defeituosas, um sucesso ou um fracasso. E entre o sucesso e o fracasso tem um termo que é um termo que a TCC usa e que eu amo. É um psicólogo, na verdade, norte-americano, bem específico que usa ele, que é Robert Lehigh, que fala da imperfeição bem-sucedida. É aquilo que a gente pode fazer imperfeito, mas que é aquilo que leva ao sucesso. E aí a gente vai precisar tolerar o mal-estar do perfeccionismo. A gente vai tolerar o mal-estar das coisas não saírem exatamente como a gente quer. Então a gente vai trabalhar com o suficientemente bom, com a imperfeição bem-sucedida. Suficientemente bom é um termo que a gente já vê lá na psicologia da infância, né? Exatamente. Quando A o mãe Winnicott fala suficientemente da mãe boa. suficientemente boa, que quer dizer o quê? A mãe suficientemente boa não é a mãe perfeita que atende todas as necessidades do filho. É a mãe que, inclusive, deixa o filho, permite que o filho crie um traço de memória quando a criança chora e ela não pega imediatamente, porque ela está ocupada, mas ela pega em seguida. Então, o filho conseguiu lidar com a ansiedade, esse filho conseguiu perceber que a mãe volta. No trabalho, a gente precisa ser suficientemente bom, porque a gente não vai dar conta de 100% das demandas 100% perfeito. Então, uma técnica que eu gosto muito de fazer, quando a pessoa está se culpando, ou quando ela está ali muito
autocentrada, achando que o problema foi com ela. É uma torta de responsabilidades. Responsabilidade não tem a ver com culpa, tem a ver com responsabilidade. Quem, além de mim, é responsável por essa situação? Ou então, eu não fiz isso perfeito, tá? Mas eu fiz o que nesse meu dia? Então eu posso adaptar essa torta para quais foram as atividades que eu fiz além dessa. Por que que eu não consegui fazer isso? Porque eu estava fazendo isso. Quando a gente coloca no gráfico, gráfico pizza, para visualizar, isso fica muito mais claro, isso fica muito melhor. Inclusive, pá, não sei se você já tinha visto falar dessa técnica, mas no próprio treinamento dá para mandar, dá para fazer uma torta das responsabilidades e distribuir para as pessoas. Por quê? Porque a gente sai da ideia de 100% e pensa que às vezes a gente tem que trabalhar com 80%, com 60%. Na prova oral eu faço muito isso, que a pessoa ela acha que ela é 100% responsável pela aprovação ou que é 100% o conteúdo jurídico. E o que mais além do conteúdo jurídico a gente consegue abarcar nessa torta de responsabilidades? É minha gestão emocional, é o recurso que está me sendo oferecido, é tanta outra coisa. Na prova oral, por exemplo, na apresentação em público, a minha vestimenta conta, a forma como eu escuto, porque assim, isso aí eu sei que você trabalha, mas muito, né, bem escutativa, que não é só sobre falar, é sobre escutar, entender. Na hora que eu tenho um pensamento de leitura da mente, eu não estou percebendo os fatos. Eu estou escutando só a voz da minha mente. E um pensamento é só um pensamento. Um pensamento não é um fato. Né? Então a gente precisa entender isso e anotar. Aqui no consultório, eu peço para as pessoas terem um caderno de terapia, um manual para os momentos de emergência. Então, no trabalho, a gente também pode ter esse manualzinho e a gente pode colocar ele no notas do celular e a gente pode ir lá buscar as informações e ir atrás do nosso manual. Peraí, calma, o que é que eu tô precisando de agora? Agora, eu tô precisando me lembrar de quê? Então, eu vou lá e lembro para minha mente, porque quando a minha amígdala tá ativada, minha amígdala cerebral tá ativada, é como se eu tivesse uma visão de túnel ali. É um pensamento tudo ou nada que vem. E aí eu preciso considerar, nesta situação, o que é que pode acontecer. Se eu falo muito sempre, tudo, nada, nunca, nesta situação específica, nesse momento de agora, nesse projeto de agora, o que é que eu preciso considerar? Então, isso é muito importante. Excelente. O pessoal está comentando aqui, excelente, sensacional, excelente Que abordagem, bom. muito bom. A gente já está chegando no final, mas eu não Sim. quero deixar de aproveitar esse momentinho aqui com você. Que orientações você daria para um profissional que está no ambiente do trabalho e sente que vai fazer alguma coisa, vai enfrentar alguma conversa difícil, alguma situação difícil, por exemplo, ou vai dar um feedback corretivo, que sabe que a pessoa pode não reagir bem, ou vai demitir alguém que nunca é agradável, tem técnica para isso, tem orientação, mas nunca é agradável, vai ter uma interação com seu chefe que não é, que sabe que já não tem uma relação boa, enfim. Então, eu sou profissional, estou prestes a entrar numa situação adversa no meu trabalho, que eu acho que pode ativar algum gatilho emocional em mim. Que orientação você daria que eu posso fazer antes e talvez até após, talvez até depois, para evitar que esse meu gatilho dispare? Sim, a primeira coisa que a gente precisa, que é base, que eu acredito que isso você até já usa aí nos seus treinamentos, é a respiração. A respiração, ela é o combustível da nossa voz, para a nossa voz não tremer. A respiração, ela é o combustível da nossa regulação emocional. E aí tem uma técnica que eu gosto muito, que é a respiração de 1 minuto. Mesmo sem relógio, a gente vai aprender a fazer ela. Por quê? O que a gente vai fazer, pá? A gente vai contar e eu vou pedir pro pessoal fazer. Tá na hora do almoço, hein, gente? Vamos fazer ela aqui. Eu vou contar aqui no meu relógio. Eu já dei até um spoiler que era de 1 minuto. Geralmente eu não digo logo, eu digo depois. Mas eu vou fazer o seguinte: eu quero que cada um aqui conte na sua cabecinha. Inspira e expira, conta 1. Inspira e expira, conta 2. Longa e suavemente. Quando eu disser parou, cada pessoa vai colocar aqui quantas respirações fez nesse período de tempo, tá certo? Não tem certo e errado, gente.
o tamanho do pulmão da pessoa conta, o estado emocional da pessoa conta. Por isso que eu quero dizer assim, ó, agora, nesse momento, no estado tranquilo, no estado calmo, o que é que você, como você vai responder a esse tempo e a sua respiração. Então, a gente tem um minuto aí, tem, né? Vamos Claro, fazer? vamos lá. Então, pode ser de olho aberto, pode ser de olho fechado, cada um vai escolher e eu vou dizer começou, não vou dar mais nenhuma instrução. É assim: inspira e expira, um. Inspira e expira, dois. Inspira e expira, três. No final eu quero anotado. Um, dois, três e começou. Parou. Vamos lá, colocando aqui. Depois para fala o dela, eu falo o meu, tá? Pra gente não ter cola. Vamos lá, quem Ó, tá por enquanto o aí? pessoal coloca, deixa eu mandar um beijo para os meus queridos alunos do Sicredi. Eles estão dizendo que estão lá. Estão comendo chocolate alpino. É porque é nossa brincadeirinha. Eles me deram um ovo alpino maravilhoso. Saudade de vocês, viu, gente? Que bom que vocês estão aqui comigo. Ó, a Ai, galera tá colocando aqui. Roberta, 6, Maria, 16, Vanessa, 12. A minha, posso falar já? pode falar. As minhas respirações eram 9. Boa. A minha foi 8. A minha eu já conheço, né? Então, assim, a minha eu já tenho mais ou menos uma noção. Essa pessoa que fez 6, ela tá aí hiper calma, viu? Ela tá de parabéns. Porque quanto mais profunda e distante a respiração, mais tranquilo a gente tá. Quanto mais acelerado, mais ansioso. Mas eu vi que teve gente que fez 12. E 12 é um limite muito bom. Porque ruim é quando vem aí. Não é ruim, né? Mas assim, uma pessoa mais acelerada vem aí 19, 22. Então isso aí é uma aceleração. Aí quer que Vláudia, o que é que Maria, o que é que Roberta vai fazer? Ela vai decorar esse número dela, 6. E quando ela estiver no estado de muita ansiedade, de intensa ansiedade, quando ela for se preparar para um momento difícil, ela vai parar e ela vai fazer 6 respirações. Se ela estiver mais ansiosa, ela pode fazer até 5 respirações, porque ela sabe que precisa diminuir esse ritmo. E se ela tiver, eu estou muito bem, mas eu quero só respirar aqui. Então, a gente vai fazer 8. Então, geralmente é uma ou duas antes, uma ou duas depois. Esse é o marco para quê? Para a gente não usar o relógio na hora de fazer a respiração, porque senão a gente transforma esse minuto no minuto mais longo da nossa vida, então ele fica angustiante. Verdade. E aí a gente tendo um número, a gente já sabe que vai respirar ali, não vai passar muito de um minuto, porque é o controle que a gente tem, e a gente vai utilizar ele para o dia a dia. Então, essa é uma ferramenta que eu não precisei de nada. Eu, Juliana, que sou a líder aqui nesse exercício, né? Só nesse exercício. Eu utilizei meu relógio, mas que vocês agora têm um recurso barato, ou seja, de graça, né? Sem precisar de nenhum instrumento e utilizando só o seu corpo, que é a respiração de um instante. Tem um vídeo no YouTube, se vocês quiserem ver, e pá também, que eu acho que é até bom para passar para as pessoas. É um vídeo que chama Como Respirar em um Instante. É um vídeo de 5 minutos, mas ele demora 5 minutos explicando, mas ele explica essa respiração de um minuto. Por quê? Porque é um estado de meditação que a gente vai entrar. Porque a gente para de pensar nos nossos pensamentos disfuncionais e a gente se preocupa apenas em contar a nossa respiração.
No aqui e agora, né? Aqui agora, no Quanto Wi-Fi. que isso é importante? E isso que é uma das coisas que eu sempre digo assim de dica é se conecte com o Wi-Fi mais poderoso que existe, que é o seu próprio eu. Às vezes a gente fica conectado com tanta coisa e não se conecta com nós mesmos. Ó, legal, você falou os números, né? A Maria colocou um eita, que o dela deu 16. Ai, meu Deus, É, não, dá 16. Mas, ó, 16 tá bom também, tá mas vamos tudo bem, treinar. né? Tá tudo bem, A Vanessa, que foi quem você elogiou, aí ela colocou aluna da prof, kkk. É porque, coincidentemente, recentemente ela fez uma formação em autogestão comigo, do curso de liderança da FGV. E aí lá, né, Vanessa, eu falo de mindfulness, eu falei da importância da meditação, né? Desculpa, a importância da respiração. Então, enfim. E minha mãe e minha tia estão pedindo um beijo delas. Então, Acho beijo, que... mãe. Beijo, tia. Ju, poxa, que legal. A gente podia ficar aqui O dia muito todo, tempo né? Sim. falando. Tem muita coisa, né? Acho que a gente podia talvez fazer uma live só sobre pensamentos disfuncionais, que eu acho que ia Sim. ajudar muito. Quem sabe, né? Um próximo papo seleto. Mas, Ju, muitíssimo obrigada, tá? Pela sua Obrigada generosidade, também pelo pelo seu convite. tempo. E assim, que última grande orientação, que último grande reflexão você traria para a galera que está assistindo a gente agora? Eu gosto muito, muito, muito do pensamento no trabalho. Eu gosto muito de pensar na produtividade, no retorno, na meta, enfim, na resolutividade. Mas eu sempre lembro as pessoas, pá, que o trabalho ele é uma fatia da nossa vida, mas ele não é a única fatia. E aí, se eu trato o trabalho como a única fatia e por acaso essa fatia me decepciona, é como se toda a minha vida estivesse me decepcionando. Então, vejam que Paloma, ela não por acaso falou assim no começo da minha apresentação. E agora o mais importante, a esposa de Eric e mãe de Júlia e Letícia. Quer dizer que vocês conhecem Eric, Júlia e Letícia? Não, mas eu preciso que esses pilares também movam a minha vida. Então, o trabalho é sim importante, mas ele não é a única coisa que importa. Então, eu acho que esse, assim, tem que ecoar na nossa mente. Que nós somos mais do que o trabalho. O trabalho é uma parte muito importante em que a gente passa muitas horas do nosso dia. Mas ele não é só isso. Não é só a nossa vida inteira. Né? Perfeito, Ju. Um beijo. Muitíssimo obrigada. Até Obrigada breve, gente. também. Até a Obrigada próxima. para quem ficou aqui com a gente. E eu vou colocar lá no canal do YouTube a live completa, tá? Combinado. Beijo. Disponha. Beijos. Tchau, povo.